O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária, juntamente com a nossa colega Fernanda. E hoje temos como convidados os professores Luiz Zubiratã Rep e Rodrigo Fornel, que estão aqui conosco para falar sobre o programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade, o mestrado de Ecologia. Vamos analisar a importância desse curso para o desenvolvimento regional e também sobre a abertura de mais uma turma do mestrado em Ecologia. Professores, bem-vindos então ao nosso programa, mais uma vez, porque a gente já esteve junto em outras oportunidades. O curso de mestrado já tem uma história bem bonita, interessante, são mais de 10 anos, né, professor? A gente já tem uma caminhada aí que vai completar 12 anos, né? A gente já tem mais de 100 dissertações defendidas, então a gente tem uma caminhada já bastante sólida, vamos dizer assim, né? Ainda temos muito que avançar, essa que é a grande pretensão de um programa de pós-graduação, é sempre continuar crescendo, né? A gente sabe que assim como a biologia é uma corrida armamentista, né, entre presa e predador, ou enfim, qualquer outra analogia que a gente poderia fazer nesse sentido, um programa de pós-graduação também tem essa dinâmica, né? Ele está sempre se reinventando, vamos dizer assim, né? Então ele tem uma base, tem uma raiz forte, um objetivo central, mas a gente tem total noção de que é um mundo extremamente dinâmico e que as questões ligadas ao meio ambiente, ou questões mais acadêmicas, questões científicas que abrangem um mestrado em ecologia também fazem parte da nossa preocupação, né? Então, tudo isso passa pelo que a gente pensa em como formar esses novos mestrandos, né? O que a gente quer que esses acadêmicos tenham, né? Então, a gente vai ter hoje, sei lá, profissionais em áreas como, desde que continuam na área acadêmica, né? Então, agora que conseguiu seguir no doutorado, que já fez concurso na universidade, já é professor e pesquisador consolidado em algumas universidades. Tem gente fazendo doutorado no exterior, né? A gente vai ter pessoas fazendo consultorias, prestando serviço para prefeituras, né? Em serviço público, serviço privado. Então a gente tem uma gama, um leque bastante amplo, né? A gente às vezes tem na cabeça que um pós-graduação vai tornando as coisas mais afiladas, mais afuniladas, mas eu vejo justamente como o oposto, né? Ela te dá ferramentas para abrir um leque cada vez maior, né? Claro, cada um vai ter uma especificidade, né? Por exemplo, a gente tem um mestrado em ecologia, a gente poderia pensar, tá, mas é só para biólogo? Não, né? A gente vai ter áreas da saúde que têm interesse em ecologia, a gente vai ter áreas relacionadas à educação que têm interesse em ecologia, então a gente consegue abranger um público relativamente amplo, apesar da especificidade de ecologia, e essa gama de ferramentas, vamos dizer assim, no sentido acadêmico, né, acaba propiciando que essas pessoas venham se inserir em diferentes áreas do mercado de trabalho. A própria linha de pesquisa, gestão e conservação ambiental, de certa forma ela não se limita somente a isso, abre esse espaço para que profissionais atuem de forma ainda mais dinâmica sobre esse assunto. E se a gente para pensar não só no dinamismo da situação, a gente para pensar num país mega diverso que nem o Brasil, né? Pô, então, olha quanto espaço ainda falta, né, carece, né, de pesquisa, de educação na área de ecologia. Então é divertido imaginar divertido e assustador ao mesmo tempo, né? Porque por um lado você imagina, poxa, a gente mal conhece a nossa biodiversidade, né? A gente estima que seja algo em torno de 2 milhões de espécies descritas atualmente, assim, né? Que tem um nome científico, que está descrito num artigo bonitinho e tal. Mas estima-se que esse número seja muito maior, né? Então a gente não conhece nem a nossa biodiversidade ainda. Eu digo nossa, eu estou falando de planeta como um todo, nem estou falando de Brasil, né? Então tem essa questão regional que o Ademar levantou, que a gente tem preocupação sim com questões locais, mas a gente também está ligado no que está acontecendo no mundo, né? Então a gente tem parcerias que acontecem com gente do exterior, gente que vem de fora para trabalhar com a gente, então o leque de possibilidades é bem grande, assim, né? Eu gosto de pensar que hoje a gente é cidadão do mundo, né? Que a gente consegue fazer parcerias com vizinhos aqui, com colegas de laboratório, que é o professor Luiz, que é o laboratório do lado meu, que a gente consegue fazer parceria e consegue colaborar com gente de fora do país também, né? Então eu gosto de imaginar do macro e do micro, assim, né?
O professor Luiz tem autoridade e conhecimento para falar mais a respeito disso, porque está conosco na universidade desde bem jovenzinho, né? Desde a graduação, já fez mestrado, doutorado, já andou por esse país, por esse mundo, mostrando o resultado das pesquisas. E o professor Luiz, principalmente, é um especialista na qualidade de águas. Isso é um aspecto que os mestrandos aí poderão contribuir ou estão contribuindo para a conscientização e a melhoria desta ou de outras situações que o senhor queira destacar? Pois então, o Fornel comentava sobre a questão do cidadão do mundo, né? Hoje a questão da possibilidade de internet e tal, ela facilitou muito as questões de cooperações, né, e de parcerias, de trocas, no nosso contexto acadêmico a gente fala em mobilidade, né, mobilidade de docentes, mobilidade de discentes. Até alguns anos atrás isso era muito difícil, então você tinha um fluxo de professores e de estudantes restrito àquelas universidades com programas de pós-graduação mais consolidados. Hoje isso é muito corriqueiro e é muito facilitado por essas ações. Então, essas possibilidades de parcerias, de cooperações, elas acabam surgindo em função de algumas temáticas específicas, obviamente de interesse de determinados professores, né? No meu caso, com recursos hídricos, mas com o Fornel na área de biologia animal e outros colegas na área de botânica, de geoprocessamento, de biotecnologia. Então, são áreas que o nosso programa abrange dentro das pesquisas, né? E aquela área foco, que é gestão e conservação ambiental. Então, nós temos essas várias sub-áreas, todas elas convergindo nesse sentido e buscando essas possibilidades. Os alunos que trabalham conosco, né, nos projetos, vou falar mais especificamente da questão dos recursos hídricos, eles têm um papel fundamental. A nossa universidade, com o caráter comunitário, né, o nosso público, os nossos estudantes têm um apego muito grande pelos seus municípios, pela região. Então, sempre nas primeiras conversas de definição de projetos, de temas de dissertação, na maioria dos casos os alunos gostariam de dar um feedback para o município de origem, né? Eu tenho um rio lá na minha cidade, queria fazer alguma coisa voltado a isso. E a gente tenta fomentar isso para não se perder, como o Rodrigo falou, né? A gente tem o nosso carro-chefe, são as nossas preocupações locais, mas a gente não pode esquecer desse dinamismo global que nós temos. Muitos dos efeitos ambientais que a gente acaba convivendo com eles, né? O Fornel estava falando de perda de diversidade ou de desconhecimento de diversidade, tudo isso acontece numa escala local, mas reflete numa escala global. As questões de contribuição, de emissão de gases, isso vai acontecer pontualmente nos grandes centros, mas depois tem um reflexo maior. Então, a questão dos recursos hídricos, por mais que a gente tenha um interesse, uma preocupação com a questão de qualidade de água a nível mais amplo, nacional, global, a gente acaba tendo essa preocupação mais local, né? Eu trabalho com nascentes, a maioria dos nossos projetos são as nascentes dos rios, e eu tento mostrar para o pessoal que não adianta a gente se preocupar em recuperar lá o rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, né? A gente tem que se preocupar com as cabeceiras do rio Tietê, porque tem o escoamento natural. Então não adianta nada a gente recuperar uma parte e degradar outra. E a melhor parte são justamente as questões locais, que elas vão nos sustentar de maneira mais geral. Professor, a gente pode dizer que essa dinâmica de troca de experiências, de receber pesquisadores de fora ou fazer pesquisas fora do local aqui, elas trazem diferentes realidades e com isso a gente pode antecipar algum cenário que possa vir a acontecer? Bom, primeiro, a possibilidade de complementação na formação é fundamental, né? E não vou entrar nem no mérito acadêmico.
Uma das coisas que a gente tem de prática, por exemplo, lá no laboratório, quando a gente recebe um aluno, é incentivar, dentro das possibilidades, obviamente, que tenha um convívio entre os estudantes, né? Ficar na casa de um ou saírem, ter aquele convívio. Porque o primeiro ponto assim, de crescimento que eu vejo é o aspecto cultural. Nós temos cooperações, temos uma cooperação nacional que já é de muito tempo com a Universidade Estadual da Paraíba, e o pessoal da Paraíba é uma outra realidade cultural em relação. Então às vezes fica 1, 2 dias o pessoal no laboratório em choque, eles não conversam nada cientificamente, né? A conversa deles é sobre dialetos, sobre gírias, sobre alimentação, sobre costumes. Mas isso não tem relevância científica. Claro que tem, porque você está alimentando o aluno culturalmente. E, obviamente, depois a parte mais científica, e isso é incremento, são ideias diferentes, experiências. Você fala, vou voltar a falar de recursos hídricos. A primeira vez que nós recebemos um menino aqui da Universidade da Paraíba, estava chovendo, e o menino parou na janela e ficou durante 5 minutos olhando a chuva. E aí eu questionei ele disse, professor, toda essa chuva aqui que deu desde eu acordar até aqui é quase a chuva inteira da minha cidade, na Caatinga. Então, do ano, então mexe, né? E quanto à questão de cooperações, de ampliação, de previsão, de cenários, isso ajuda a sustentar e a fomentar essas ideias, essas bases conceituais para a gente tentar imaginar situações, por exemplo, de déficit hídrico, né? O semiárido chove 130 milímetros por ano. A gente aqui tem a gente reclama às vezes quando dá uma chuva de 70 milímetros e alaga um pedaço de alguma coisa, a gente fica reclamando, né? Então são realidades muito diferentes e o nosso programa procura trabalhar com isso, né? Não só na ideia da ciência básica, mas também nesses aspectos mais aplicados. Eu não podia perder a oportunidade de indagar os professores e acredito que vocês têm condições de colaborar. Nós estamos passando por mais uma tragédia no meio ambiente, que é lá na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, já é a segunda. Essa área de vocês, até que ponto ela pode contribuir para evitar? Agora tem a consequência que decidiram interromper todas as atividades. E tem que ser, eu acho que de forma drástica mesmo. Ou vocês não são ouvidos? Aí que tá, tem 2 pontos, né? Um é que vai além do cenário meramente científico, né? Que envolve também questões de políticas públicas e legislações, né? Então, econômicas. Questões econômicas. E questões de engenharia também, né? Desde laudo, de montar uma barragem de uma maneira A, B ou C. Na questão mais voltada para a ecologia, mais questão ambiental, tem sim um ponto relevante que são justamente as vistorias, né? Que elas envolvem justamente esse cenário de risco. Então, é importante sim que a gente tenha uma legislação, mas também que ela seja efetiva, né? Então, não só ter uma lei escrita lá, mas também que tenha órgãos que fiscalizem, né, se esses cenários estão sendo bem executados ou não. Então, toda essa área de consultoria acaba sendo de extrema relevância, sim, porque você entender o que tinha de biodiversidade antes ou após um cenário catastrófico desses, pode nos ajudar a entender outros cenários. Isso pensando no remediado, né, do depois que aconteceu o fato. Mas o grande ponto, aí eu vejo, vai amplo, né, é uma questão cultural também, né, em que a gente pode pensar em como antever esses cenários, né. Eu imaginei que você ia comentar... Acho que aí está o segredo, né? Aí que está. Eu imaginei que você ia comentar de Brumadinho, mas eu fico pensando em outros cenários importantes também, como, sei lá, o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu fico imaginando nós aqui, independente de governo, é uma questão, a cultura brasileira, a minha crítica é essa, a nossa cultura, como eu estou incluso nessa como brasileiro, de que a gente é muito de deixar a coisa ir acontecendo, e está todo mundo vendo que o cenário está ruim, e espera estourar para ir fazer alguma coisa. Então eu odeio fazer essa analogia, mas é inevitável fazer, que eu enxergo que tem vários museus nacionais hoje queimando, assim, né, uma metáfora, né, que estão queimando hoje literalmente assim no nosso país. Então tem vários cenários que a gente vê que está num cenário ruim e que a gente não consegue ter alguma atitude ou conseguir reverter de alguma maneira ou outra. Tem vários cenários, tem desde nós como sociedade até nossos governantes, então passa por vários cenários. Mas do ponto de vista mais ambiental, propriamente dito, né, eu vejo que sim, a fiscalização é importante,
não só para evitar, tá, tem uma tragédia humana, morreu um monte de gente, mas também tem um cenário todo biológico por trás, né? Essa contaminação, isso vai se alastrar por meses, talvez anos, talvez vai ter consequências durante décadas, que a gente ainda vai estar, né? Mariana, a gente já está avaliando, o que aconteceu foi em 2015, né? 3 anos. Então a gente está nesse cenário de que, é recorrente esses fatos, né? Esses fenômenos curiosos que nós humanos estamos atrelados, e esse impacto ambiental é culpa nossa, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto nossos governantes, vamos distribuir a culpa com todos nós, né? Mas aí que está o ponto-chave, né? Pô, se biodiversidade é importante, se uma tragédia dessas poderia ser evitada, qual que é o nosso papel, né? Então aí que vem nosso papel de fiscalizar, de ir atrás, quem você votou, você está cobrando, se aquele cara disse que ia fazer isso, está fazendo isso mesmo. Então acho que o nosso papel cultural como cidadão, acho que vai bem mais além da esfera científica, que é a parte que eu vim falar aqui. Então vai um pouco além para a gente pensar em outras coisas também, né? Então, sei lá, talvez quem esteja nos vendo e ouvindo... um programa específico. Talvez quem esteja nos vendo e ouvindo, talvez esteja imaginando que a gente já fala só de ecologia e tal, mas ela vai além, né? Então a biodiversidade abrange algo muito maior do que meramente um fator biológico, né? Então ele vai bem mais amplo. Não sei se o Luiz quer complementar. Eu queria só complementar uma coisa sobre a questão de atuação profissional nesse sentido, em função dessas... sobre como isso nos mostra a importância de um comprometimento, de uma responsabilidade, de uma ética profissional, né? Porque a gente vê que existem várias situações, existem as avaliações de impacto ambiental, os relatórios, as discussões, existe o interesse econômico, existe influência política por determinadas situações, né? Mas existe por detrás disso um comprometimento profissional muito grande. E às vezes isso é, de certa forma, fragilizado. Então, uma das coisas que a gente acaba conversando muito nas aulas, não só do curso de mestrado, mas também na graduação, é sobre esse comprometimento profissional que a gente tem. Então, se eu fui contratado para determinado serviço, por determinado empreendedor, eu tenho que fazer o trabalho adequadamente, da maneira correta, porque existe ciência por detrás de todas essas coisas. Eu não vou lá desenhar uma barragem, né? Eu me preparei, me capacitei para isso. Eu não vou lá fazer um levantamento de impacto ambiental sem antes ter uma noção, um preparo. Mariana, por exemplo, que tinha uma carga de metais aqui, Brumadinho também da mesma forma, eu tenho amigos que trabalharam no primeiro e no segundo ano após o acidente de Mariana. A estimativa deles é de mais de 100 anos de recuperação devido à carga de metais pesados que entrou no ambiente. Então eles podem usar tecnologias de recuperação, de remoção do rio ou do solo, mas esses metais eles vão estar incorporados na cadeia trófica e vão permanecer ali. E a chance daquela população de entorno estar sendo atingida por esse efeito, sobre esse risco, é muito grande. E o mesmo Brumadinho, e não vamos nem entrar na questão da tragédia humana ali, né? As pessoas que perderam a vida e tudo mais, assim. E são tragédias, só para encerrar, que como o professor Rodrigo comentou, elas já eram anunciadas. Essa barragem já tinha um risco, foi atestada, e agora as questões vêm à tona. Temos mais 200 barragens no país com risco eminente. Da mesma forma, museus. Então, tudo isso também volta lá para a graduação. O compromisso de formar não só bons pesquisadores, bons profissionais, mas cidadãos corretos e éticos. Bom, nós vamos para o nosso assunto que interessa, porque está quase no fim o nosso programa. Então, como participar, como se inscrever, como se viabilizar? A gente tem um edital de segunda chamada aberto, né, para o mestrado acadêmico na área de ecologia. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro, dá para fazer pelo site da URI diretamente, né, e o site do PPG. A prova vai ser no dia 18 de fevereiro, entrevista no dia 19 de fevereiro e os resultados finais, a divulgação do resultado final até o dia 22 de fevereiro. Né? Então dá para pegar todas as informações direto no edital no site, né? Toda a documentação pode ser enviada via correio, inscrições gratuitas, né? E a prova acontece no dia 18 de fevereiro. Quem pode participar do processo seletivo? Então, em princípio, pessoas com curso superior que estão em vias de terminar, né? Que
tem algum atestado que está em via de terminar o curso de graduação, mas como eu comentei antes, né, de áreas não só dentro da biologia, né, áreas da saúde, áreas de educação, todas essas áreas podem, né, ter um perfil que se encaixa dentro do mestrado em ecologia. O senhor falou um aspecto no início, são mais de 10 anos, 12 anos mais especificamente, de atuação do curso, e o senhor falou de mais de 100 pessoas. As pessoas estão fazendo uma conta, vão achar que não é uma turma normal de graduação. Quando se trata de mestrado e doutorado, as coisas são mais restritas. Então, quantas vagas estão sendo abertas e de que forma atua realmente o mestrado? São turmas mais enxutas, né? Uma coisa que a gente observa bastante é o perfil relacionado com o número de bolsas que a gente tem disponível, né? Geralmente são em torno de umas 10 bolsas, né? Dependendo de 6 a 10 bolsas por ano que a gente tem disponível, né? Então, a maioria das turmas acaba entrando via o número de bolsas disponíveis. É possível fazer como pagante também, mas hoje a gente percebe que muitas pessoas vêm procurando como um cenário através das bolsas. Então, são turmas dessa faixa, de 10, 12 alunos, né? Em geral, que a gente tem no mestrado. Então, são turmas relativamente enxutas, mas o pós-graduação tem esse perfil justamente mais específico, né? Então, eu vejo como normal, né? Uma turma desse tamanho em relação às turmas de graduação, por exemplo. O quadro de professores também é um diferencial desse curso de mestrado? Sim, todos eles com doutorado, né? A gente tem professores com formações das mais amplas possíveis, né? Então eu gosto de pensar que é um leque de opções bastante grande de linhas de pesquisa que o nosso grupo oferece, por ser um grupo heterogêneo, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Às vezes é difícil de entender o que o colega está fazendo, não é bem tua área. Mas todos eles têm uma grande experiência, né? uma formação bem sólida, e a gente tem professores também, tanto de colaboradores como professores do próprio grupo, que são de universidades de fora, né? A gente tem colaboradores da URGS, da UFSM, né? Então o próprio vínculo que o Luiz comentou com universidades de fora, né? Como a Paraíba e tal. Então, em volta e meia, a gente tem professores de fora vindo aqui dar aula também, então a gama de opções e de vivências que as pessoas acabam tendo no mestrado é bastante ampla, né? O professor Luiz citou um caso de um rapaz da Paraíba que não conhecia a chuva, praticamente. Então, tem gente de outros países vindo para cá, de outros estados vindo para cá também? Sim, isso é uma coisa até um tanto positiva, e a gente até, de certa forma, por mais que você tenha opções, né, de atuação mais amplas, a gente tem um certo território ali de público. Mas os últimos processos seletivos têm nos chamado a atenção que o número de candidatos externos, né, que não sejam egressos do curso, é sempre maior do que dos egressos, né? Os primeiros anos a gente tinha um maior número de egressos participando, por uma questão de demanda, mas depois a gente tem candidatos de outros estados, Paraná, Santa Catarina, principalmente, né? Isso já é referência do curso pela sua história, nesse sentido, né? Com certeza é o que a gente tem trabalhado muito para fazer essa expansão e essa divulgação, não só do programa, né, do curso em si, mas também da nossa instituição, né, como uma excelente formadora de recursos humanos. O curso também recebe alunos de pós-doutorado para realizar sua pesquisa. O curso, de modo geral, mas o programa? Sim, nós temos tem um programa, né, o PNPD, o Programa Nacional de Pós-Doutorado, que é financiado pela CAPES, e nós temos essa possibilidade também de receber doutores que queiram passar um tempo aqui se especializando, né, e se qualificando ainda mais para o mercado de trabalho. Bom, eu só queria ressaltar, então, não sei se, professor Rodrigo, o site para consulta, telefone, eu acho que seria interessante o senhor citar. Sim, o site é o www.uricer.edu.br, né? E lá tem um site específico da linha do PPG Ecologia, lá em ensino, tem pós-graduação, e lá dentro de pós-graduação vai estar lá mestrado, e lá dentro do mestrado em Ecologia. E lá tem um edital, né, toda a documentação necessária. E o telefone direto no telefone da própria universidade, né? E você também pode linkar com o ramal ali do pós-graduação, da Secretaria de Pós-Graduação, e acessar mais informações. Nosso telefone, para quem deseja que não sabe, é o 3520-9000, então ramal do 9155. Mais alguma coisa? Temos um minutinho pela frente que vocês queiram ressaltar? Não, era só tentar deixar claro isso, né? Que, além da gente vir falar de mestrado em ecologia e da entrada no mestrado e no pós-graduação,
Uma coisa que me chama a atenção é como falta na sociedade também esse apreço pela ciência, né? A gente passa por um período de analfabetismo científico, assim, né? Que ninguém mais se interessa por ciência, todo mundo acha legal ciência e tal, mas ninguém quer saber, entende? Então, fica esse meio alerta para as pessoas de se interessem mais por ciência, né? A gente consegue explicar muita coisa pela ciência, ela nos ajuda a entender melhor o mundo, e eu acho que a gente teria um mundo melhor se a gente investisse mais em ciência e educação, mas isso é só uma ideia de um bobo sonhador aqui, né? Não, é perfeitamente viável isso. Professores, grato pela presença de vocês, acredito que o programa tenha sido bem esclarecedor a respeito do programa de mestrado em Ecologia. Estamos à disposição futuramente para novos esclarecimentos. Fernanda, grato mais uma vez pela sua presença, e a você aí em casa, que sempre nos prestigia, grato também pela sua participação aqui no nosso programa. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.